Assim como estamos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença essa manhã. E agora nós iremos abrir a Tua palavra. Enquanto tocarmos nas páginas da Bíblia, abrindo a Tua palavra diante de nós, que o Senhor abra a nossa mente para entender a Tua vontade nesta manhã. Que o Teu Espírito fale conosco mais uma vez. Que toda inquietude, ansiedade, seja submetida agora ao poder transformador do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, um feliz sábado. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-lo a tomar a sua Bíblia. Nós vamos ler muitos textos bíblicos nesta manhã. E gostaria que você, ao tomar a sua Bíblia, guardasse uma certeza no seu coração. A palavra de Deus não é uma obra de arte para ser admirada, mas um pão para ser comido. Alguém disse sabiamente que um sermão são alguns minutos onde Deus pode ressuscitar os mortos. E que Deus ressuscite-nos essa manhã. Que Ele nos alimente com a Sua palavra. E que saiamos daqui transformados pelo poder do Seu Espírito. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui esta manhã? Digo amém. Nós vamos tomar a Bíblia. Mas antes de nós lermos o primeiro texto bíblico desta manhã, e nós vamos ler alguns, eu gostaria de convidá-los a refletir. O meu tema desta manhã, a causa de Cristo. Sabe, algumas pessoas, elas relacionam esse termo, a causa, com o movimento, com a igreja. No caso aqui nosso, da instituição, como temos muitos obreiros e funcionários, quando nós nos falamos, por exemplo, em nos doar pela causa, algumas vezes nós estamos dizendo que queremos dar um pouco mais de nós, pela instituição, pela igreja. Mas qual é verdadeiramente a causa de Cristo? A causa de Cristo envolve o doar de tudo que somos. Será que envolver-se na causa de Cristo é também assinar um contrato com Deus, que nos levará ao sofrimento, à dor? É o Evangelho uma declaração pública de Deus, de que aqueles que o aceitam não viverão mais em sofrimento? Que não terão mais lutas? Ou essa justamente é a ideia contrária ao que a teologia da prosperidade tem pregado hoje? Você vai em várias igrejas e as placas estão lá estendidas. E as placas dizem, parem de sofrer. Eu achei muito interessante que esses dias eu vi um anúncio na internet. Pare de sofrer. Venha para a noite da troca do anjo. Troca do anjo. E ela estava na parte embaixo, assim, explicando como é que seria a noite da troca do anjo. E estava dizendo assim, se você está vivendo num momento lutas espirituais, que a tua vida está uma verdadeira guerra, se você está com problemas financeiros, se você está em dificuldade, se as coisas estão cada dia mais difíceis para você, venha nessa terça-feira e troque o seu anjo. Eu me escandalizei, quase rasgo as minhas vestes e jogo cinza na minha cabeça. Troque o seu anjo por um anjo mais poderoso. E eu fiquei assustado, eu não conseguia acreditar que aquilo era uma propaganda de uma igreja. Mas depois, inclusive, em um programa de TV, um bispo repetia a mesma coisa. Você está sofrendo? Troque de anjo. Será que essa pregação da troca do anjo faria sentido
aqui entre nós, talvez alguns diriam, não, pastor, eu prefiro até que ficar sem anjo, porque tem algumas coisas que eu estou fazendo por aí que a presença dos anjos tem me incomodado um pouco. Mas essa geração não quer sofrer. E a teologia da prosperidade nada mais é que uma resposta contemporânea a um tipo de crente ou a um tipo de religioso que não quer sofrer. Alguns dizem assim, pastor, mas é óbvio que não quero sofrer, eu não nasci para ser masoquista. Óbvio, eu não estou falando para você de um sofrimento que é causado pela desobediência, ou por escolhas ruins, ou um problema genético, por exemplo, um câncer que surge. Nós não queremos sofrer. Mas eu estou falando sobre o sofrimento em Cristo, o pagar o preço por viver o Evangelho. Nós estamos diante de uma geração que alguns autores têm chamado de geração eu. Aí nós temos uma publicação da revista Time, onde a revista abordou esta geração eu, chamada em inglês de geração me. A geração me, uma geração altamente voltada para o individualismo, para as paixões pessoais, para a realização dos sonhos. Uma geração com grande potencial, uma geração com poder de realização tremendo, mas uma geração também marcada pelo egoísmo. Uma geração que se acha melhor do que todas as outras gerações. Uma geração que se acha melhor que os seus pais. E na verdade, eles não se acham, eles têm certeza que são muito melhores. Uma geração que recusou os idosos, recusou os adultos. Uma geração que coloca de lado os mais experientes para viver em torno de suas paixões. Para viver intensamente o seu dia, para aproveitar, curtir, fazer apenas aquilo que interessa ao coração. Essa é a marca da geração me. No Brasil, a gente sempre adapta as coisas e surgiu a geração do mimimi. Você já ouviu falar da geração do mimimi? Uma geração mimimizada. Uma geração que não aguenta pressão. Uma geração muito sensível. E eu não estou falando para você de jovens. Eu estou falando de um tempo. Essa é a característica do nosso tempo. Uma geração mimada. Se um pregador chega aqui e faz um sermão exortativo, dizendo, por exemplo, para algumas irmãs mudarem o estilo de roupa, a acessibilidade é tão grande que alguns são capazes de sair da igreja. Esses dias eu preguei aqui no Salão de Atos e eu fiz uma repreensão para nossos jovens que vão para a academia vestidos como se tivessem uma aliança com este mundo. E uma pessoa me procurou muito chateada, dizendo, pastor, a vida é minha, eu uso o que eu quiser, o que interessa é se eu estou feliz. Eu quero seguir o meu coração, pastor. Por que eu tenho que me importar com o que as outras pessoas pensam? Na verdade, essa afirmação é somente um sintoma de uma geração que não quer ser exortada, que não quer ser submissa, que não aceita a liderança espiritual, que não aceita conselho, que muitas vezes vira as costas para a opinião dos pais, para o conselho dos pais, e começa a andar na direção contrária. Uma geração que não suporta pressão. E eu não estou falando dos jovens, irmãos, porque tem muita gente aqui com 40, 50, 60 anos, que ainda é muito sensível, se abala facilmente. Qualquer repreensão espiritual é motivo para chutar o balde, abandonar a igreja. Querem uma igreja por conveniência? Rola uma historinha na internet, e eu confesso para você que eu já repeti a mesma resposta que eu ouvi da internet. Uma jovem chega para o pastor e pergunta, pastor, eu quero ser cristã. E ele fala, amém.
Mas pastor, eu quero ir para uma igreja que seja exatamente aquilo que eu sonho para a minha vida. E o pastor disse, essa igreja é a minha igreja. Você vai ser feliz lá conosco. E ela olha para o pastor e diz, pastor, na sua igreja pode usar joias? E ele falou, pode. Na sua igreja, pastor, pode dançar um forrozinho? Ele falou, pode. Na sua igreja, pastor, pode namorar com quem não é da igreja? Ele falou, pode. Na sua igreja, eu posso ter parceiros sexuais? Ele falou, pode sim. Na sua igreja, pastor, eu posso usar as roupas que eu quiser? Ele falou, pode. E o que não pode então? Não pode ir para o céu desse jeito. O resto você pode fazer tudo o que você quiser. E essa é uma resposta. Uma geração muito sensível, que quer uma igreja que se adapte às suas conveniências. Uma geração do mimimi. Eles têm até um hino preferido na igreja. É esse hino aqui. Mimimi. Só que quando nós chamamos atenção demais para nós, para o eu, nós acabamos totalmente destruídos. Sabe, essa é uma geração mimada. Uma geração de crentes que não aceita a exortação. Vendo o sofrimento por causa de Cristo como uma religião de segundo nível. Há muitos memes na internet. Menos mimimi, mais ha. Eu gostei de um aqui do Chaves. Desculpe se não entendo, não sou fluente em mimimi. Está muito difícil entender algumas coisas sobre essa geração quando nós vamos para a Bíblia. Talvez seja a geração mais desinteressada nas coisas espirituais, nos valores apregoados pela palavra de Deus. É uma geração mimada, que vem ao culto e quando não agrada, ou quando é exortado, ou quando a igreja não se adapta ao seu gosto, quando os pais não dão o conselho que eles querem ouvir, eles dizem, é chato, é difícil, é tarde, é sede, é longe, é quente, é frio. Um dia um pregador estava falando sobre os mártires, contando a história destes homens e mulheres que se tornaram heróis da fé, porque deram a sua vida, enfrentaram os leões, enfrentaram a morte, e no final perguntou para o seu auditório, você já fez alguma coisa realmente louca por Jesus? E um jovem falou, eu vim para a igreja no dia que estava chovendo. E foi o máximo que ele tinha feito por Jesus. Sabe, esta manhã eu quero convidar você a ir à palavra de Deus. Keep calm e chega de mimimi. E como viver uma vida espiritual sem mimimi? Primeira coisa, você precisa mudar a sua essência. Você precisa mudar aquilo que está no íntimo. Porque a religião de Cristo não é a religião do mimimi.
Ellen G. White diz: uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, ou que sanciona a condescendência própria, não é a religião de Cristo. Eu queria que você repetisse comigo essa frase aqui, ó. Repita comigo, 1, 2, 3 e... A religião de Cristo não é a religião do mimimi. Não é a religião do mimimi. Ellen G. White, ela diz mais: a religião de Cristo, na religião de Cristo, há uma influência regeneradora, que transforma o ser todo, levantando o homem acima de todo vício degradante e vil, elevando os pensamentos e desejos para Deus e o céu. Ela diz mais: ligado ao ser infinito, o homem se faz participante da natureza. Amigos, eu não imagino que vocês esperam menos de um pregador do Evangelho do que um apelo para mudar de vida em Cristo Jesus. Eu me preocupo muito quando algumas mensagens, elas apenas reforçam a ideia de que o homem nasceu assim, cresceu assim, e ele não tem condição de mudar. Quando a pregação diz, ou qualquer ideologia diz, que você tem que se aceitar do jeito que você está, ou do jeito que você é, que você não precisa lutar contra o seu próprio coração. Eu não sei com você, meu irmão, mas comigo é uma batalha todo dia. Nós precisamos ser inconformados com o nosso coração, inconformados com as tendências que temos, inconformados com as nossas paixões, inconformados com o coração que foi pervertido pelo pecado. Nós precisamos de um coração regenerado. E a verdadeira religião de Cristo, ela busca uma transformação. Ou ela é transformadora. A religião de Cristo é transformadora. E ela coloca o ser humano acima de todo vício degradante e vil. É mudança de vida. Não dá para continuar da mesma maneira que está. É mudança de vida e é mudança real. Transformação do caráter. E sabe por quê, irmãos? Porque não tem nenhum de nós que pelas nossas próprias forças conseguirá vencer as maiores batalhas que ainda estarão diante de nós. E eu não estou falando batalhar contra os nossos próprios vícios. Eu estou falando daquilo que nos espera. Pastor John Kennedy ontem à noite apresentou um sermão belíssimo, falou muito comigo, Pastor John. Eu fui abençoado. E o pastor John falou desses momentos finais da história, de preparar o coração. O que está diante de nós, a Bíblia já retratou como sendo o ápice da perseguição. Nós seremos provados. E eu não entendo, eu não consigo entender se essa geração do mimimi vai conseguir passar pela prova. Uma geração tão sensível, que se dói tanto, que chora tanto, que sofre tanto, que qualquer pressão espana. Nós precisamos ser jovens, como a Bíblia diz, fortes. O que é que a Bíblia diz? Eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, os seguidores de Jesus eram muitas vezes banidos por suas próprias famílias e comunidades. Eles não aceitavam a fé. Algumas das piores perseguições daquele tempo vieram dos próprios líderes religiosos, que deveriam cuidar deles. E Jesus afirmou para os seus seguidores, aquilo está em Mateus capítulo 5, verso 10. Mateus 5, verso 10, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta e ela diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz o que vai ser perseguido. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é perseguição assim de leve.
Não é um negóciozinho assim. Não é igual torcida de futebol quando termina o jogo e o jogo perde, que um corre atrás do outro. A perseguição que é anunciada é uma pressão, que você vai ter que tomar uma decisão de manter-se ou não firme a sua fé. Não pode ter mimimi. Então Jesus diz, felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é perseguição por estar fazendo coisa errada. É perseguição por causa da justiça. João 15:18, que é o texto que também aparece aí na tela. Na minha Bíblia diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Nós não estamos vivenciando uma luta maior do que foi a luta de Cristo. Ele foi odiado. Sabe, como nos tempos bíblicos, muitos cristãos que hoje descobrem, eles descobrem que fazer uma declaração pública de fé em Jesus pode resultar em prisão, espancamento, tortura ou até morte. A exemplo disso, eu quero apresentar essa foto. Essa é uma foto de uma igreja na Nigéria. E eu não sei se você sabe, mas de 2013 até o final de 2016, mais de 1.000 cristãos foram mortos na Nigéria. Muitos deles queimados enquanto assistiam cultos. Eles entravam, ateavam fogo no templo com todas as pessoas dentro. E eles morriam ali enquanto adoravam o nome do Senhor. Pressão, perseguição, espancamento, morte. Está preparado? 2 Timóteo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. O Estado Islâmico já matou milhares de cristãos. Milhares. Em todos os países ou em todos os lugares onde o Estado Islâmico chega, muitos cristãos são perseguidos. Alguns deles que não são mortos, são expulsos de suas casas e precisam buscar refúgio. Esse foi um garoto de 13 anos que morreu como um mártir de Cristo Jesus. No final, ali em 2016. Esse garoto morreu, sabe por que ele foi morto? Morto pelos pais dos seus colegas de escola. Quando os colegas de escola contaram para os pais que havia um cristão entre eles na sala de aula, eles se juntaram, procuraram o garoto ao sair da escola e mataram o garoto porque ele se declarava cristão. Vocês devem lembrar daqueles ataques à universidade americana, quando 2 jovens entraram atirando. Em uma das salas de aulas estava uma garota cristã, com a arma na cabeça. Ele perguntou para ela: você é cristã? Ela disse sim. Por quê? E antes que ela respondesse o porquê, ele atirou em sua cabeça e a matou. Sabe, nós vivemos em uma nação livre. E nós estremecemos só em pensar que um dia nós seremos perseguidos. Por enquanto dá para viver um cristianismo mimimi aqui no Brasil. Na verdade, nosso país é o país do mimimi, do jeitinho. Agora, eu não sei se vai ter jeito quando vier uma grande perseguição à nossa fé, se a gente vai conseguir dar um jeitinho. Mas no fundo, sabe, irmãos, sabe o que mais dói no coração? É que nós estamos vivendo em um país livre. Nós sabemos do contexto profético, daquilo que a palavra de Deus anuncia, e nós estamos nos sentindo relativamente seguros.
A gente entende que existem milhares de pessoas no mundo morrendo por conta da sua fé. E nós estamos gratos, porque não precisamos estar no lugar deles. De vez em quando eu acho engraçado, reuniões de pequeno grupo, no pôr do sol, até mesmo na igreja, algumas pessoas dizem assim: irmãos, eu quero agradecer, porque nós estamos em um país livre, onde nós podemos viver a nossa fé, sem perseguições. Nós deveríamos chorar, porque muitos dos nossos irmãos e irmãs estão morrendo no campo de batalha espiritual, estão morrendo pela sua fé, em lugares espalhados pelo todo mundo. Existe pelo menos 100 milhões de cristãos perseguidos por causa da sua fé ao redor do mundo. São 10 os países que mais perseguem os cristãos. Coreia do Norte, um regime ditatorial. Na Somália, a Síria, o Iraque, o Afeganistão, a Arábia Saudita, Malvinas, Paquistão, Irã, o Iêmen, 10 lugares do mundo, onde milhares de cristãos estão morrendo todo ano por causa da sua fé. Alguns jovens corajosos estão deixando tudo, indo para esses lugares. Eu quero convidá-los a tomar a Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 23. Vamos ler do verso 23 até o verso 25, e esse texto traduz o centro, ou traz o centro daquilo que eu quero compartilhar com vocês esta manhã. Lucas 9, 23 a 25, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O nosso entendimento contemporâneo desta frase de Jesus, tome a sua cruz e siga-me, é muitas vezes inadequado. E por que eu digo isso? Nos dias de Jesus, a cruz estava sempre relacionada, ou simbolizava sempre, a morte. Quando o homem carregava uma cruz, ele já havia sido condenado a morrer nela. Você consegue entender isso? Quando a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo: você está condenado à morte por causa de Cristo. Talvez você esteja olhando assim, dizendo: pastor, para mim está tranquilo e favorável. Eu não consigo ver a iminência da morte. Inclusive, eu estou muito tranquilo. Amigo, Jesus disse que para segui-lo é preciso estar disposto a morrer. E parece um sermão muito longe da realidade. Mas vocês acham que a maresia vai continuar por muito tempo? Vai continuar tudo assim como está? Não, não vai. A Bíblia diz que nos últimos dias os acontecimentos serão o quê? Rápidos. De um dia para outro, esse país que é livre pode se tornar uma ditadura. Onde é possível adorar livremente, será motivo de perseguição. E alguns de nós chegaremos até mesmo a ter provados com a nossa morte. Agora, Jesus não está falando apenas da morte física. Será que ele se referiu apenas à morte física? Eu não creio nisso. Ele está indo além da morte física. Quando Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus ampliou a ideia da morte. Tomar a cruz era uma sentença. Alguém que foi sentenciado, alguém que já foi julgado, alguém que foi condenado. A morte era o resultado de uma vida, muitas vezes em desobediência à lei daquele país, aos costumes. Mas agora, Jesus amplia. E Paulo, entendendo muito bem isso, diz: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, aqui não tem mimimi. Você consegue entender isso? O que é o mimimi? É esse eu que ocupa o trono da vida. Tudo é do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, eu não quero. Se não for do jeito que eu quero, me machuca. Se não for do jeito que eu quero, eu sofro. Se não for do jeito que eu quero, eu chuto o balde. Se não for do jeito que eu quero, eu abandono a fé. Só que aqui Paulo está dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Já logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo ampliou. Ou de alguma maneira Paulo tornou mais claro a ideia de estar crucificado, ou de tomar a cruz. Mas a pergunta que eu faço para você: nós teremos condições de morrer por Cristo, de fazer uma declaração pública de amor a Ele, entregando a nossa própria vida, se desde agora nós não estamos submetendo o nosso coração à vontade de Deus, crucificando o nosso coração e as nossas vontades em Cristo? Morrer por Cristo significa que nós morremos para a nossa própria maneira de fazer as coisas. Nós morremos para os nossos próprios desejos. Nós consideramos o nosso direito, as nossas vontades, as nossas paixões, como estando crucificados com Ele na cruz. Nós estamos renunciando. Quando eu digo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, nós estamos renunciando às nossas próprias vidas, para que a vida de Cristo seja colocada no lugar. Eu sei que a morte envolve sofrimento e ninguém quer morrer. Morrer para si mesmo é doloroso e vai contra a nossa inclinação natural, porque nós buscamos naturalmente o nosso próprio prazer. Então morrer para nós mesmos vai contra a nossa inclinação natural. Entretanto, nós não podemos seguir a Cristo e a nossa carne. É preciso renunciar. E sabe, amigos, como está difícil a nossa geração entender que é preciso fazer renúncias. Uma garota estava planejando o seu casamento, só não tinha um noivo. Estava tudo pronto. Ela orou a Deus: Senhor Deus, me manda um cara bacana. Então um garoto da rua dela se interessou por ela. E o garoto percebeu que o lugar que ela mais ia era na igreja, era a melhor forma de encontrá-la, na igreja. Ele começou a ir para a igreja também. E ele falou com ela: eu queria namorar com você. Ela falou: olha, para namorar comigo tem que ser crente. Ele foi: depois eu aceito a Jesus como Salvador pessoal. E ele tomou a decisão. E ele foi batizado. E eles namoraram por 2 anos. Chegou o dia do casamento. Ele não vinha muito à igreja, ele não era um cristão muito assíduo nos projetos missionários. Ele era aquele cara mais ou menos. E no dia do casamento, ele entrou e estava próximo do pastor. Ela entrou, veio devagar, acompanhada do pai. E quando ela chegou bem próximo dele, ele cumprimentou o pai dela, trouxe ela para perto dele, e ele disse assim para ela: querida, pise bem forte no chão desta igreja, porque é a última vez que você vai pisar os pés aqui. Tudo que ele queria, casar com ela. E ela ficou calada.
esperou o pastor pregar o sermão. E na hora que o pastor perguntou para ele: você aceita essa mulher como sua legítima esposa, promete amá-la, respeitá-la, cuidar dela? Ele disse: sim, eu prometo. E você, querida, você aceita esse rapaz como seu legítimo esposo e promete amar, cuidar, permanecer com ele e tal? E ela disse: não. E todo mundo ficou assustado na igreja. E ela disse: não. E eu queria dizer uma coisa para você aqui. Olhou na cara dele. Se você acha que eu ia me vender para você, e que você ia conseguir me tirar da minha igreja, da minha fé. Sim, eu estava desesperada para casar. Eu queria muito. Eu orei muito. Mas eu amo mais o Senhor do que a você. Pastor, ele disse que era a última vez que eu pisava os pés nessa igreja. Aí ele tentou dar uma enrolada, dizer que ia mudar de igreja, mas ela não convenceu ela. Ela jogou o buquê na mão dele e saiu correndo e foi embora. Você teria coragem de fazer isso? Renúncia. E o emprego? Você teria coragem de dizer não a um emprego que fere a tua consciência, porque desobedece a Deus no sábado, ou porque lá se vende coisas que são contra a tua fé? Ou porque está envolvido em negócios que são imorais? Você tem essa coragem? Você tem a coragem de dizer não por Jesus? Pela causa de Cristo, renunciar? Amigos, é muito fácil a gente dizer assim: se eu tivesse numa condição de ter que escolher a vida e a morte, pagar o preço pela minha fé, eu diria sim para Jesus. Mas no dia a dia a gente fica com mimimi e não abre mão. Lucas 9:62 diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Qual foi o problema da mulher de Ló, irmãos? Qual foi o problema da mulher de Ló? Olhou para trás. Nós precisamos fazer igual os bois. Colocar venda ao lado aqui dos nossos olhos. Cavalos também, né? Fazem isso, cavalo brabo. Coloca aquela venda, eu não me lembro o nome, como é que é o nome daquilo, mas coloca aquilo e o cavalo olha só para frente. Nesse sentido, o cristão tem que ser meio cavalo. Olhar para frente e dar coice no diabo para trás. Tem que ser mais ou menos assim. Olha para frente e vai dando coice no pecado, no erro, para trás. Sabe, mas é muita angústia, é muita dor. Paulo foi um dos cristãos que mais sofreu pela causa de Cristo. Agora imagine a influência desse homem. Ele tem influenciado o cristianismo há século. Ele ainda está pregando através das cartas que ele escreveu. Deus preservou aquilo que Paulo escreveu para servir de encorajamento para nós hoje. E ele falando para os cristãos em Filipos, ele disse: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Uma ideia diferente, né? Esse cristianismo que é só felicidade, só alegria, só contentamento, não é o cristianismo que Paulo pregou. Paulo falou assim, ó: porque para vocês foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo não apresenta o sofrimento por Cristo como uma maldição. Ele apresenta o sofrimento por Cristo como uma graça, como um privilégio. Agora, nós, quando lemos Paulo, a gente entende que o cristão deve levar
a causa de Cristo no coração até as últimas consequências. Quando você se torna cristão, ao seu redor se multiplica o ódio, a revolta, o império das trevas treme quando você toma uma decisão por Jesus. Mas nós precisamos lembrar que padecer por Cristo é um privilégio e tem benefícios. Primeiro porque afasta os nossos olhos das coisas terrenas. Depois porque extirpa crentes superficiais. Na antiga União Soviética, um grupo de soldados encontrou um grupo de cristãos orando. E eles pararam com suas armas. E eles disseram: quem aqui é cristão? E todos levantaram a mão. Nós vamos dar uma chance para vocês. Quem aqui quer negar a Cristo e permanecer vivo? Fique desse lado de cá. E alguns, para manter a vida, se colocaram de um lado. E ficou só um outro grupinho aqui, menor. E eles gritaram com aqueles homens: vocês têm certeza que não querem se juntar a outro grupo? Não, nós temos certeza. Nós amamos a Cristo. E nós vamos permanecer com Cristo até o final. E ele olhou para aqueles homens que negaram e disse: podem ir embora. E aqueles homens foram embora. Eles pegaram as suas armas, apontaram para aqueles homens que permaneceram ali fiéis, e disseram: há mais alguém que quer deixar o grupo? E eles firmemente disseram: não, nós vamos vir por Jesus. Eles baixaram as armas, tiraram Bíblias da roupa que estavam vestidos, e disseram: que bom, nós estamos querendo muito fazer um culto com cristãos como nós. E a gente não queria fazer o culto com gente hipócrita, superficial. Nós queremos ficar com esses que adoram o Senhor. Nós também somos soldados cristãos do exército soviético. Essa história é verdadeira. E é relatada em alguns livros que falam sobre perseguição religiosa. A perseguição e o sofrimento extirpa os crentes superficiais, esses cheios de mimimi. A perseguição também fortalece a fé daqueles que permanecem firmes. E também é um exemplo para aqueles que desejam seguir a Jesus. Eu estou caminhando para o final e eu queria trazer esta imagem que aí está na tela. Quando Paulo diz que o sofrimento ou o padecer é uma dádiva, no original aparece mostrado favor, dado livremente como um presente. Não é uma maldição, mas uma bênção. Em Atos 5, versos 40 e 41, a gente podia trazer um pouco dessa imagem, Atos 5, 40 e 41, diz assim, é um relato: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você já ouviu, professor Juan, alguém ficar feliz por apanhar? Quando a minha mãe está sentada em algum lugar aqui na igreja, ela jogava duro. Eu apanhei algumas vezes, a maioria delas eu não mereci. Brincadeira. Mas quando a minha mãe, eu e meu irmão, quando minha mãe se levantava e se agigantava com aquele cipó de goiabeira na mão, geralmente a gente já começava a chorar desesperadamente. Não havia um sorriso nos nossos lábios. E se houvesse uma cama perto, nós nos esconderíamos embaixo dela. Escondíamos debaixo dela. Mas aqui em Atos a Bíblia diz que os apóstolos ficaram felizes, se regozijaram porque estavam apanhando, estavam sofrendo por causa de Cristo. Amigos, os apóstolos não eram da geração mimimi. Eles eram da geração peia, açoite, chibata.
Então eu gostaria de dizer que nós precisamos deixar o mimimi e padecer por Cristo também em nossa geração. Agora, se nossas ações, palavras, estilo de vida, opções de entretenimento, roupas, vontades, maneira como nós lidamos com a nossa sexualidade, elas estão em oposição à vontade de Deus, nós estamos negando a Cristo. Se nós dissermos que o conhecemos, mas se vivermos como se não o conhecêssemos, nós estamos negando a Cristo. Há muitas formas de negar a Cristo. Não somente dizendo não em torno da morte, diante da morte. Paulo diz em 1 Coríntios 9, e eu faço isso por causa do Evangelho. Renúncia por causa do Evangelho. Eu digo não às minhas paixões por causa do Evangelho. Eu aceito a vontade de Deus, mesmo quando isso machuca, por causa do Evangelho. Em nome de Jesus, eu queria apelar à igreja do Senhor esta manhã, que nós tenhamos disposição para renunciar, disposição para dizer não, disposição para fazer a vontade de Deus, disposição para permanecer firme, diante das provações e dos sofrimentos da vida, porque nós amamos ao Senhor, por causa da causa de Cristo, por amor ao seu nome, por amor à sua cruz, porque se sofremos, se padecemos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Eu quero terminar esta manhã, compartilhando com você, brevemente, a história de um homem, a quem eu muito admiro, chamado John Hus. John Hus foi fortemente influenciado por Wycliffe, chamado por Ellen White de a estrela da manhã da reforma. Antes que viesse Lutero e seus companheiros reformadores, Wycliffe e John Hus se levantaram contra todo o sistema religioso daquele tempo, que tirava Cristo do centro. John Hus era um professor. Ele foi colocado em certo tempo da sua vida como reitor da Universidade de Praga. Ele era também o capelão da igreja de Belém. John Hus, em 1411, ele foi excomungado, porque ele estava pregando não às indulgências. Ele estava afirmando em seu púlpito que o homem não precisava de mais nada, senão de Cristo Jesus, para ser salvo. Ele se colocou contrário à religião do seu tempo e levantou a bandeira de Cristo Jesus. Salvação pela fé. Só as Escrituras são autoridade. Algum tempo depois, John Hus foi reintegrado. E em 1415, ele foi excomungado novamente, considerado um herege. Foi convidado para ir diante do Papa, recebeu um salvo-conduto, que era uma garantia de que ele não seria morto. O Papa disse: olha, pode vir, nós queremos te ouvir, e você não será morto. John Hus foi para diante do Papa. Chegando diante do Papa, ali existiam muitos bispos. Ele foi acusado, não deixaram John Hus falar, apenas o acusaram de herege. Acusaram as suas crenças de ser condição da igreja. Tiraram toda a sua autoridade. E depois de muito o acusá-lo, vestiram roupas sacerdotais. Arrancaram essas roupas. Envergonharam John Hus diante de toda a comunidade e dos seus discípulos.
E ele disse: vocês estão matando um ganso, mas se levantará um cisne. Ele falava sobre o futuro, sobre outros homens que se levantariam. John Hus foi então tomado por alguns soldados da Cúria. Foi amarrado em um poste. Havia feno ao seu redor. O seu carrasco veio com uma tocha flamejante e foi colocar fogo pela parte de trás. E John Hus disse: não, pode colocar fogo pela frente, porque se eu estivesse com medo, ou não tivesse certeza daquilo que eu creio, eu não estaria aqui. Eles colocaram fogo em John Hus. Ele foi queimado diante dos seus discípulos e das maiores autoridades religiosas daquele tempo. Ellen White diz que ele era um homem valoroso. E John Hus, enquanto era queimado, enquanto padecia por amor a Cristo, começou a cantar. E ele cantou da misericórdia de Deus. Jesus, tem misericórdia de mim. John Hus não acusou, não condenou, não lançou praga sobre os teus carrascos. Mas naquela última hora, clamou a misericórdia de Deus. Suas cinzas foram jogadas no rio. Os seus discípulos pegaram um pouco de cinza que sobrou no chão, misturaram com terra e levaram junto. Na República Tcheca, há um feriado em memória de John Hus. No lugar onde ele foi queimado, há uma pedra memorial. E em todos os livros que falam sobre heróis, homens e mulheres, que permaneceram firmes aos seus ideais, aos seus valores, que tinham paixão por Deus, que se sacrificaram o seu eu, para que o nome de Deus fosse glorificado. Ali está o nome de John Hus, entre os outros cristãos que foram até a morte por Jesus. Não se enganem, está chegando o tempo que eu e você também teremos que ir aos tribunais, responder a pergunta: você crê em Jesus como Salvador? Você renuncia à sua crença em Jesus? Qual vai ser a tua resposta? Eu sei que a batalha não é pequena, irmãos. Eu sei que as nossas lutas são grandes, mas a gente precisa continuar batalhando, renunciando, chorando, padecendo. Se vier o açoite, firmes por Jesus. Se vier a prisão, firmes por Jesus. Se vier a morte, firmes por Jesus. Porque se padecemos com Ele também seremos glorificados. O Valcir e a Dani vão nos presentear com uma canção. Essa canção fala sobre a causa de Cristo. O entregar tudo. O se lançar diante de Deus de todo o coração. O permitir que todo mimimi seja vencido, todo egoísmo, toda paixão pessoal, toda sensibilidade, e que o Cristo seja exaltado. Eu queria fazer um apelo aqui esta manhã. Se há alguém que aqui está, que sente o seu coração arder, enquanto ouve a palavra de Deus esta manhã, e diz assim: Senhor Deus, eu não tenho forças, eu olho para mim mesmo e não vejo esse poder, esta força para permanecer fiel, mas em Teu nome, pelo poder do Espírito Santo, eu me coloco, Senhor, no centro da Tua vontade esta manhã, e se for preciso padecer por Jesus, aqui estou até o fim.
tudo pelo Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu me entrego ao Senhor esta manhã. E eu quero fazer um apelo a você que está na galeria. Eu quero fazer um apelo a você que está aqui, sentado confortavelmente nos bancos desta igreja. Venha até aqui à frente e diga: Senhor, pode contar comigo. Se for preciso padecer, aqui estou eu. Eu não quero sofrer, Senhor. Ninguém gosta de sofrer, mas é por Cristo. É para a glória de Cristo. É para a causa de Cristo. Então me levanto esta manhã e me coloco em tuas mãos. Dá-me força, Senhor. Tem misericórdia de mim. Sustenta os meus braços. Fortalece o meu coração. E me faz me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, provado pelo fogo, fiel até a morte. E que possa ser contado entre os homens e mulheres que entregaram tudo que tinham ao Senhor. Enquanto a Dani canta, venha de onde você estiver, em nome de Jesus, essa manhã. Não fique sentado, venha. Porque eu quero orar por você, clamando a Deus pela mesma misericórdia que John Hus clamou enquanto era queimado na fornalha de fogo. Venha em nome de Jesus. Venha. Venha em nome de Jesus. Meu único desejo é ser conhecida por te amar, Senhor. Me envolver e amar tua igreja. Teu nome sempre proclamar. Por tua causa eu vivo, por tua causa morrerei, tudo entregarei pela causa do Senhor. Tudo que um dia amei, deixarei pra trás. Minha alegria é a causa de Jesus. Ele é meu galardão na alegria ou em aflição. E quando a dúvida chegar, em Cristo a minha esperança está. Por tua causa eu vivo, por tua causa morrerei, tudo entregarei pela causa do Senhor. Tudo que um dia amei, deixarei pra trás. Minha alegria é a causa de Jesus. Cristo, meu Cristo, por tua glória viverei. Cristo, meu Cristo, só a ti eu louvarei. Cristo, meu Cristo, por tua glória viverei. Cristo, meu Cristo, só a ti eu louvarei. Por tua causa eu vivo, por tua causa morrerei, tudo entregarei pela causa do Senhor. Tudo que um dia amei,
Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, a nossa alegria é a tua causa, e padecer por ti é motivo de nos regozijarmos. Ah, Senhor, quão fracos somos, mas o teu poder é transformador, e por essa razão, Senhor, esta manhã nós clamamos. Mantém cada um de nós firmes em teus caminhos, que sejamos corajosos pela tua causa, para a glória do teu nome. Tudo o que importa, Senhor, é glorificar o teu nome. Se for preciso padecer, que cada um de nós tenha força, coragem para permanecer fiel. O sofrimento que estamos agora enfrentando, as batalhas por dizer sim à tua vontade, Pai, traz conforto ao nosso coração, nos mantém firmes em teus caminhos. Nós clamamos no poder do teu Espírito regenerador, que cada crente da tua igreja esta manhã receba poder espiritual do céu para ser vitorioso em todas as suas batalhas, em nome de Jesus. Nem reconhecimento de homens eu oro para que em minha vida vejam tão somente a Cristo. Amém. Obrigado, Dani. Obrigado, Valcírio. Obrigado, professor Juan. Que Deus os abençoe.